o Pai fala para mim e para você: vocês irão chegar ao destino, ao final do propósito, aonde eu, o Senhor, disse que chegaria, não porque a estrutura humana de vocês fará chegar, não porque a saúde de vocês fará chegar, não porque a nossa estrutura emocional vai nos fazer chegar, mas irão chegar porque eu, o Senhor, estou com vocês, porque eu, Senhor, liberei uma palavra, porque eu, Senhor, disse que vocês iriam chegar. Vocês têm um adversário que luta, que intenta contra a vida de vocês, e ele sabe exatamente aonde vocês estão e aonde eu disse que vocês chegariam. Jesus, ele diz para os discípulos chegarem do outro lado. Jesus os colocou dentro de um barco. O ambiente que Jesus os inseriu era o mar, mas Jesus não inseriu os discípulos no mar sem proteção, colocou eles dentro de um barco. Então os discípulos, eu e você, estar neste ambiente, diz o Senhor, protegidos por mim. Mas a palavra de Deus vem nos dizer em João 6, verso 18, que o mar é o ambiente. O mar se levantou. Se levantou por que o ambiente? Porque o vento soprava. Então o mar, o ambiente, se levantou, se ergueu, se movimentou, porque algo neste ambiente estava soprando, estava incomodando. E o que aconteceu? A palavra de Deus vem nos dizer em Mateus, onde narra também essa história, no capítulo 14 e verso 24, que as ondas estavam fazendo o quê? As ondas do mar, as ondas do ambiente, açoitando o barco, açoitando a estrutura que o próprio Jesus colocou os seus discípulos. Então o mar, as ondas do mar estavam se levantando contra a estrutura, contra o barco. Mas o barco não vai virar e você vai chegar, porque o Pai, ele me traz aqui e ele me dizia: minha filha, no ambiente em que eu te coloquei, no ambiente onde eu te mandei ir, você vai chegar. E diga aos meus filhos que eles vão chegar, mas que eles são humanos. Você acha que naquele momento, quando o mar se levantou, o vento era contrário, como ficou a estrutura física dos discípulos? Como ficou o emocional dos discípulos? A palavra diz lá em João que Jesus viu. Minha irmã Lilian, o que é que Jesus viu? Jesus viu lá em Marcos, capítulo 6, verso 48, Jesus viu. E viu os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Então eles estavam o quê? Fatigados. Numa linguagem onde eu e você possa entender. Eles estavam remando. Eles estavam lutando. Para o quê? Sobreviver. Porque as ondas estavam açoitando a estrutura do barco. Porque a intenção dos ventos contrários, se pudéssemos dizer, é fazer parar, é o barco virar, é eu e você morrer. Por quê? Porque o que eu e você carregamos, eu e você levamos, é as palavras de Deus. E se Deus está comigo e com você, e através de mim e você, pelo seu Espírito Santo, a libertação, a cura, há movimento, há uma obra a ser realizada, há um saque,
há almas sendo ressuscitadas, há almas voltando à vida por causa das palavras de Deus, por causa de Jesus, que colocou eu e você neste ambiente, com esta estrutura e com as suas palavras. E estamos realizando e propagando a sua semente. Então sim, no ambiente a qual Deus te inseriu, no ambiente a qual Deus te colocou, sim, ele se levanta contra mim e contra você. Mas a palavra diz que o desfecho final foi que eles chegaram. Lá em João diz, deixa eu ler para mim e para você, no verso 21 do capítulo 6, então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Interessante também, porque lá em Mateus fala que quando eles viram, veja, lá em Mateus 14, 26, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Então, neste ambiente, nem tudo que você vê é algo que não é de Deus. Isto que estava neste ambiente, que surgiu de repente, que chegou de repente, que você não conhecia, era o próprio Jesus mostrando para você, dando um sinal para você que está com você no barco, que vai fazer o percurso com você no barco, que vai fazer você chegar do outro lado. Então o Pai, ele foi muito específico nesta mensagem, nesta notícia do céu. Diga aos meus filhos que a humanidade deles, o emocional deles, serão abalados pelo ambiente, pelas circunstâncias contrárias. Por quê, irmão? Porque é aí que o adversário vai se mover. Ele não pode roubar as palavras de Deus que está em mim e em você. Ele não pode impedir eu e você de chegar. Mas ele mexe no ambiente para quê? Para mexer com a nossa estrutura. Mas Jesus, ele chega. Jesus não deixa eu e você sozinho, mas ele se revela, ele se mostra dentro deste ambiente que está comigo e com você. Sim, esteja atento aos sinais, porque Jesus vai mostrar para você que está com você neste processo. Esse processo tem um fim e ele será finalizado, diz o Senhor. E não será a tua estrutura humana que vai te dar a vitória. Não será a tua capacidade cognitiva que te dará a vitória. Não será as tuas habilidades. Não será as tuas capacidades. O Pai falava isso quando ministrava em meu coração esta palavra e ele me lembrou agora. Por que o Pai falava isso? Porque quando é mexido no ambiente externo, algo, um filho que se levanta, às vezes uma doença que chega de repente, às vezes algo com um familiar que você não esperava, às vezes, e aí mexe com a tua estrutura, com o teu emocional, por exemplo. Então, se mexe com as tuas emoções, se mexe com a tua estrutura, a tua capacidade cognitiva não é a mesma. Nós não conseguimos absorver conteúdo com a mesma facilidade e capacidade quando está tudo bem, quando está tudo ok. Mas quando há barulho na nossa mente, quando há lágrimas na nossa mente, a nossa parte cognitiva está afetada para a aprendizagem. Então ela não aprende da mesma maneira. Mas se Deus te colocou neste ambiente, se Deus te levou até aí, Ele vai com você até o final. Ele vai resolver as questões. Ele vai resolver a onda que se levantou, sim. E o ambiente vai acalmar o mar, vai acalmar as tempestades que estão se levantando contra você, diz o Senhor. E isso é muito importante.
para a nossa alma entender, porque no momento em que as coisas ficam contrárias, ela fica com medo, ela pode vir a ficar triste, quando algo sai do nosso controle e nós estamos lutando contra isso. Então, quando eu falo agora essa palavra, o Espírito Santo me traz, quando você está em um conflito externo, quando eu também estou em um conflito interno, quando eu e você estamos passando por processos aonde envolve muito a nossa área emocional, é muito normal que eu e você tenha medo, que eu e você sinta tristeza, que eu e você perca as forças, que eu e você lute contra isso, mas Jesus chega para te ajudar, assim também como chegou e ajudou ali aos discípulos, porque você vai chegar, porque o seu irmão Jesus quer, porque Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso parente que nos redimiu e que está conosco todos os dias das nossas vidas, enquanto ainda estivermos nesse mundo. O barco não afunda, mas na verdade aquele que nos deu a estrutura vem e acalma o ambiente, acalma as ondas, sim, por causa de mim e de você, assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.